Irmãos, graça e paz. Êxodo 18. Êxodo 18. Vamos dar continuidade. Êxodo 18. A Escritura diz o seguinte: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe enviara com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, foi peregrino em terra estranha e estrangeira, e o outro Eliezer, pois disse, o Senhor, o Deus de meu pai, foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés, no deserto onde se achava acampado, junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro, Jetro, venho a ti, com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou. E, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse, bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifício para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Moisés para comerem pão com o sogro de Moisés diante do Senhor. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro, é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus, quando tem alguma questão. Vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes, sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como esse povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina os estatutos e as leis, e faze sobre o caminho que deve andar e a obra que devem fazer. Procura dentro do povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10, para que julgue este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e se assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo esse povo tornará em paz a seu lugar. Moisés atendeu as palavras de seu sogro, e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus que está nos céus, nós queremos te pedir para a tua bênção, para a nossa reunião de oração e doutrina. Ó Deus, eu também quero te pedir, Pai, pela reunião que está sendo realizada também lá em Camaragibe, que o Senhor abençoe teus servos também lá. Também te rogar, ó Pai, pela reunião de oração, amanhã da SAF, lá em Arthur. E também te agradecer, ó Deus, pela reunião de doutrina, que fora realizada ontem lá em Arthur também. Te rogamos, ó Pai, que o Senhor nos perdoe, ó Deus, nossos pecados, que o Senhor nos proteja de todo mal, que o Senhor abençoe os filhos, teus filhos que estão vindo, aqueles que o Senhor decretou que haveria subir hoje à tua casa.
Em nome do teu Filho. Amém, Pai. Irmão, pega a pastinha. Salmo 3, página 15. Salmo 3, página 15. Senhor, como aumentam contra mim os que querem ver meu mal. São muitos que proferem sobre mim, nem Deus poderá salvar. Escudo meu e glória és, exaltas o servo teu. Eu clamo em alta voz e tu desde Sião responde-me, Senhor. E pego no sono ao deitar, porque tu me sustém. Não temo a numerosa multidão que trama contra mim. Levanta-te, ó Deus, Senhor, e vem ferir o inimigo meu. A bênção do Senhor e a sua salvação estão sobre o povo seu. Amém, irmãos? Vamos continuar, né? Então, irmãos, depois que os hebreus, né, venceram a guerra contra os amalequitas, né, aquele episódio que a gente tratou a semana passada, né, de Moisés lá sentado e com as mãos erguidas, e Arão e Hu segurando as mãos, e enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas com o bastão, Israel prevalecia. Quando a mão baixava, Israel não prevalecia, né, deixando bem claro, de forma bem didática, que a vitória vem do Senhor. Não é? Que a vitória vem do Senhor. Então, irmãos, a guerra terminou, né? Eles continuaram a peregrinação e acamparam perto do Monte Sinai, né? O Monte de Deus. E aí, irmão, vai haver um encontro de Jetro, certo? Vai haver um encontro de Jetro com Moisés. Quem era Jetro? Jetro era o sogro de Moisés, tá? E Jetro, irmãos, é uma figura que ele tem gerado debates, porque Jetro era sacerdote de Midian, tá? Os midianitas, eles descendiam de Abraão, tá? Os midianitas eram descendentes do casamento de Abraão com Quétura. Quétura foi a terceira mulher, lembre-se disso, né? A terceira mulher de Abraão, tá? Então, você vai ter os midianitas, que são descendentes de Abraão, certo? E o Jetro era sacerdote de Midian, né? Então, observa uma coisa cá. Ele ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera Israel do Egito. A gente não sabe, irmãos, de que forma ele ouviu, tá? Mas da mesma forma como Agar, não é, lá em Canaã, ouviu, não é, ela era prostituta, ele ouviu, né, os grandes feitos que o Senhor estava fazendo em prol do seu povo, as notícias se espalham, tá? E Jetro ficou sabendo. Então Jetro, ele vem ao encontro de Moisés. Nessa ocasião, o verso 2 nos informa que Zípora, mulher de Moisés, certo, estava com o pai. A gente não tem a informação, irmãos, de forma muito clara, quando Moisés vai enviar Zípora para a casa de Jetro.
Entende? Mas provavelmente foi depois lá do incidente de Êxodo 4, 24 a 26. Tá? Mas nós não temos como determinar quando é que Zípora é enviada para a casa do pai. Certo? Nós não temos isso. Agora, o que a gente tem é que, quando Jetro fica sabendo que Moisés está lá perto do monte de Deus, do Sinai, Jetro pega Zípora, sua filha, o verso 2 vai dizer isso, o verso 3, com os dois filhos dele, dos quais um se chamava Gerson. Aí aqui você tem o significado da palavra Gerson, né, do nome Gerson. Lembrando aos irmãos sempre que o nome nas escrituras tem um significado, certo? Infelizmente esse costume, né, os crentes hoje em dia perderam, né? Os crentes hoje dão nome aos filhos como se dá nome a só Deus sabe o quê, não é? E os nomes, na concepção bíblica, eles representam algo que aconteceu. Até porque aquele nome serve como uma lembrança. Então, vê só, o nome Gerson mesmo, olha o significado de Gerson, né? Fui peregrino em terra estrangeira. E o outro filho dele, Eliezer, significa: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Então você vê, esses nomes aqui, irmãos, eles não têm um significado arbitrário, tá? A ideia não é o cabra dizer, eu vou inventar um nome, esse nome significará isso. Não é isso, tá? O nome tem sim um significado, certo? Seria como fosse, pronto, a palavra Isaac, né? Ela traz a ideia da palavra, né? A raiz da sua palavra, aquele que ri, né? O riso. Né? Então, para Sara, aquilo ali foi duas coisas, né? Tanto da sua incredulidade, quanto também quando Deus visitou ela de forma graciosa. O próprio nome Moisés, Moshe, a ideia de tirado das águas, entendeu? O próprio termo Sarai, Sara, princesa. Esse I aí, Sarai, minha princesa. Tá? Então, vê só, irmãos. O nome Jé significa isso. Fui peregrino em terra estrangeira, e Eliezer, o Deus de meu pai, foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Então você vê, Moisés tinha dentro da sua casa o nome dos seus dois filhos, que lembrava a ele aquilo que tinha acontecido com ele. Tá? Lembrava o que tinha acontecido com ele. Então Jetro vem, o verso 5 vai dizer, né? Jetro vem com os filhos e a mulher, destes a Moisés, no deserto onde se achava acampado, junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com a tua mulher e seus dois filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, indagando pelo bem-estar um do outro, e entraram na tenda. Então, olha só, antes que alguém pergunte da seguinte forma: que tipo de marido é esse que está um tempo sem ver a mulher, e quando vê a mulher, quando vê os filhos, primeiro se dirige ao sogro? Não é? Então, irmãos, a gente tem que entender que a gente está falando de um costume oriental, do Antigo Oriente Próximo, entendeu? Aonde era uma forma de saudação, de respeito, não é, pelo mais velho. Então, se saudava-se primeiro, no caso aí, o mais velho, no caso Jetro, entendeu? Que era o pai de Zípora e o avô dos meninos. Não quer dizer que Moisés não falou com a esposa, não fez afago com os filhos. A Escritura simplesmente não relata. O que a Escritura vai relatar é justamente a consideração, o respeito que ele tem pelo mais velho, por Jetro. E a Escritura vai dizer que o quê? Que eles entraram na tenda. E aí no verso 8 nós temos o diálogo, né? Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó, aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Tá? Então, obviamente, Jetro vai se alegrar-se de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando da mão dos egípcios. E disse, até aqui que eu queria chegar: bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então, olha só, irmãos, eu queria chegar aqui, porque aqui é onde está o grande debate hoje dos estudiosos. Tá? Por quê? Porque Jetro era sacerdote midian, certo? Então,
Apesar dos midianitas descenderem da relação de Abraão com Quétura, certo? Não quer dizer necessariamente que os midianitas, certo? Eles adorassem o Senhor. A probabilidade é que eles não adoravam o Senhor Deus, tá? E a probabilidade também é que Jetro era um sacerdote de algum Deus que não era o Senhor. Isso é uma escola que nós vamos ter, tá? Então essa escola que diz isso, ela diz que quando Jetro se encontrou com Moisés, quando Jetro ouviu os grandes feitos que Deus tinha feito para Moisés e para Israel, então Jetro ele faz uma confissão. Ele vai dizer: bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora eu sei que o Senhor é maior de todos os deuses, porque livrou esse povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então você vai ter uma escola que vai dizer que Jetro, ele, usando a linguagem do Novo Testamento, que Jetro foi convertido pelo Senhor. Que Jetro nasceu de novo. Vamos usar esse tema aqui. Tá? Porque ele veio e reconheceu que Deus era maior do que qualquer dos deuses. Isso é uma escola. Tá bom? Então vamos lá para a gente aprender. Essa escola diz o quê? Que Jetro era um sacerdote, porque a Bíblia está dizendo que ele era um sacerdote midian. Só que ele era sacerdote de deuses falsos. E quando ele vai, se encontra com Moisés, quando ele ouve o que Deus fez, ele então é, por assim dizer, regenerado, certo? E vai professar fé no Deus de Israel. Isso é uma escola, tá? A outra escola, e aí preste atenção para vocês entenderem as questões. Vai ter uma segunda escola que vai dizer da seguinte forma, que Jetro era sacerdote dos deuses lá. Jetro foi visitar o seu é genro, né? Eu sou péssimo nisso. É genro, né? Sério, Jetro foi visitar o seu genro lá, certo? E quando ele ouve os grandes feitos do Senhor, ele faz uma saudação respeitosa ao Deus de Israel. Tá? Não necessariamente querem dizer com isso que ele, por assim dizer, usando a linguagem do Novo Testamento, que ele nasceu de novo. Então só era algo do tipo, porque só para vocês entenderem, irmãos, existe uma diferença. Eu vou usar alguns termos aqui e vou explicar. Agora, todo mundo tem que prestar atenção, tá? Tem que deixar de estar pensando nas coisas da vida e prestar atenção, senão não vai entender nada. Tá bom? Então vamos lá. Nós temos aquilo que se chama politeísmo. Poli, vários, teísmo, deuses. Então nós temos essa concepção que crê na existência de vários deuses. Tá bom? Nós temos outra concepção que se chama enoteísmo. A ideia do enoteísmo é a ideia de um Deus maioral dentre os outros deuses. Então, alguém que é enoteísta, ele adora um determinado Deus, mas ele não descrê, ele não diz que não haja outros deuses. Ele só vai dizer, há um Deus e os outros deuses existem. Ari? Não, ainda chegar lá. Mas foi bom, o próximo passo é isso. E você vai ter um monoteísmo. Entendeu, Ari? Então, a diferença do monoteísmo para o enoteísmo, por exemplo, é que o monoteísmo vai dizer, só tem um só Deus só. Não há outro Deus, só tem um só Deus só. O enoteísmo vai dizer, tem um Deus que é o mais poderoso entre vários deuses. Compreende isso? E o politeísmo vai dizer, tem vários deuses. Tá? Pronto, para a gente entender. Quando a gente assiste um filme que fala sobre a Grécia Antiga, a gente vai ver que o principal deus do panteão grego é Zeus. Não é? Aí você vai ter Hades e Poseidon. Certo? Hades e Poseidon como deuses mais baixos, você vai ter os outros deuses. Quer dizer, isso é uma crença que mistura princípios de politeísmo com ideia de enoteísmo. Compreende? Ou seja, tem um Deus principal. Então, vai ter uma segunda escola que vai dizer que Jetro, ele fez uma declaração enoteísta. Ele adora lá o seu Deus, mas quando ele fica sabendo que Deus fez o que fez, ele diz, realmente. Veja só, agora eu sei o verso 11. Agora eu sei que o Senhor é maior que todos os deuses.
Entende? Então essa segunda escola vai dizer que quando ele fala aqui de deuses, Jetro está reconhecendo a existência de outros deuses, só que ele está dizendo que o Senhor é maior. Então isso seria um princípio enoteísta. Então você vai ter duas escolas aqui, né, até agora, né? A primeira escola que diz que ele se converteu, não é? Então essa declaração que o Senhor é maior do que todos os deuses é uma declaração de supremacia do Senhor. Você vai ter a escola dele sendo enoteísta, que ele reconhece que o Senhor é maior, mas não quer dizer necessariamente que ele se converteu, só vai dizer que ele reconhece, certo? Então você vai ter essas duas escolas que os comentaristas, eles se debatem. Você não tem como precisar, tá? Você não tem como precisar. Agora, da seguinte forma, por exemplo, você vai ter algumas escolas, essa escola da conversão dele, certo? Que vai dizer que Jetro de fato se converteu, porque Jetro, a partir do verso 12, veja aí o verso 12. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifício para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Então, a escola que diz que ele se converteu, que Deus o converteu, melhor dizendo, vai dizer da seguinte forma, que isso aqui é uma prova, tá? Que ele pega o holocausto, e aqui a gente tem dois tipos de holocausto, tem holocausto e sacrifício, tá? Esse sacrifício aqui é um sacrifício, deixa eu só usar esse termo aqui, deixa eu pegar aqui, para não falar besteira, para não falar nada errado. Essa ideia do sacrifício aqui seria a ideia do... É um sacrifício, não é um holocausto, certo? O holocausto já fora dito aqui, certo? Mas é um sacrifício que nada mais é do que uma refeição comunitária e religiosa, tá? É uma refeição comunitária e religiosa, o que acontece aqui, tá bom? Então, a grande questão que vai se debater aqui é da seguinte forma: por que é que ele fez isso? Será que ele, de fato, de verdade, foi regenerado? Será que ele foi regenerado, de fato e de verdade? Ah, se ele não foi regenerado, como é que fica isso? E a gente vai ter uma terceira escola de Jetro, que vai dizer da seguinte forma, que Jetro adorava, sim, o Senhor, Yahvé, certo? E quando Moisés estava lá em Midian, Moisés teve contato com Yahvé pela primeira vez lá no Monte Sinai. Então, essa outra escola, ela vai dizer que quem vai passar a fé em Yahvé para os hebreus é justamente Moisés, quando tem esse contato com os midianitas. Tá certo? Então você vai ter três escolas. Uma escola que vai dizer que Jetro era pagão, se encontra e Deus o converte. Você vai ter uma segunda escola que vai dizer que Jetro era pagão, continua pagão, e ele só reconhece Yahvé num pressuposto de enoteísmo. E realmente ele é grande, maior do que os deuses que a gente adora. Porque nenhum Deus fez o que Yahvé fez. Então ele deve ser o maior. Mas com isso a gente não está dizendo que os outros não existam. Isso é a perspectiva enoteísta. E uma outra escola vai dizer da seguinte forma, que Moisés aprendeu a respeito do Deus de Israel, do Senhor Deus e Yahvé, com os midianitas, com Jetro. Então são três escolas. Tá bom, irmãos? São três escolas. Agora, olha só. A gente vai ter uma coisa aqui que é o seguinte. O verso 12, né? Jetro é que vai oficiar esse sacrifício. Esse sacrifício, essa refeição comunitária, que era uma refeição sagrada diante de Deus. É Jetro que vai fazer. Vai estar presente Moisés, Arão e todos os anciãos. Então, observa. Aí é que está. Porque Jetro era uma figura de renome. Porque ele reuniu toda a liderança de Israel. Certo?
Ele que oficiou o sacrifício e a refeição sagrada. Da mesma maneira como Melquisedeque fez. Entendeu? Jetro oficiou. Só que, aí é que está algumas problemáticas que não dá para a gente fechar a questão em termos de Jetro. Por exemplo, Melquisedeque vai ser falado na Escritura posteriormente, e até o Senhor Jesus, o seu sacerdote, é segundo a ordem de Melquisedeque. Jetro vai desaparecer da história aqui. Só vai aparecer lá em Números com outro nome, um Obabe, algo assim, entendeu? Mas só para constar que ele foi sobre Moisés, não vai mais aparecer ele fazendo nada. Ele aparece aqui e desaparece da história. Então, vamos pensar que ele de fato se converteu quando Moisés falou tudo isso. Vamos seguir essa escola, certo? Então ele volta, que a gente vai ver que ele vai voltar, ele volta para a sua terra, para os midianitas. Só que os midianitas vão aparecer posteriormente lá em Juízes. E lá não é mencionado que os midianitas servem a Deus. Então você tem algumas colocações. Por exemplo, Jetro volta e tenta colocar a fé de Yahvé entre os midianitas e não tem êxito. Ou então, se tem algum êxito, é temporário. Que quando os hebreus se encontram novamente com os midianitas lá, até com Gideão, eles não são tementes a Deus. Eles são ímpios. Então, se você advoga que ele se converteu, ele quando volta, ele prega, obviamente, mas não deu muito resultado. Primeira escola. Segunda escola, que ele era um enoteísta. Então, ele voltou e continuou sendo pagão. Ele só reconheceu, o Deus dele lá é grande. É grandão mesmo o Deus dele lá. É porque tem uma divergência aí, né, pastor? Porque se ele foi convertido, a tendência natural é para ele ficar com o povo de Israel. Também tem isso também. Não era para ele voltar para a terra aqui. Apesar que, por exemplo, a exegese judaica antiga vai dizer que ele vai no sentido de ser feito um missionário. Entendeu? Mas é problema, porque você não tem como precisar, entendeu? Tem essas três escolas, certo? A mais liberal que tem, né? E eu só estou dizendo isso, irmão, porque às vezes alguém pode dizer, quando foi feito ontem lá no estudo, lá em Arthur, eu trabalhei João 8, aí a passagem de João 8 está entre conchetes. E eu creio que ninguém ia observar isso, não é? Porque isso é uma questão de manuscritologia. Aí o irmão lá, o irmão Gilson, disse, pastor, por que tem esse concheito aqui? Aí eu tive que explicar que a questão de manuscritologia, que o texto de João 8, em alguns manuscritos antigos não tem. Não contém. Tem um porém também, que eu acho que ele foi embora, porque se ele ficasse, a autoridade ia ser dele, né? Em cima de Moisés. Também assim, Jetro vai dar conselhos a Moisés. Jetro, enquanto ele está presente, ele está exercendo autoridade, sim. E aí, Xavier, é o grande nó, entendeu, para os comentaristas. Porque eu vou a dizer, eu poderia perfeitamente chegar aqui na igreja hoje e dizer, Jetro se converteu. Aí vamos supor que você está aí um determinado dia andando, ou ouve alguma coisa, e você escuta outra coisa a respeito de Jetro. Pastor, eu vi isso aí a respeito do tal do Jetro sobre Moisés. Sabe? Então é preferível que eu conte logo a vocês as três escolas, porque se porventura alguém ouvir alguma coisa, já fica sabendo do que se trata. Agora, de fato e de verdade, Xavier, a coisa a respeito de Jetro é complicada, porque enquanto Jetro está presente, você vê que Arão ainda não tinha sido designado sacerdote, certo? Ele só tinha sido designado por Deus para ser boca de Moisés. Mas Jetro é que está oficiando, Jetro é que está fazendo o holocausto, Jetro é que está fazendo a refeição comunitária. A gente vai ver daqui a pouco que é Jetro que vai estar instituindo Moisés para organizar o povo de Deus de forma judicial. Entendeu? Ou seja, Jetro vai dar certa organicidade ali. Sabe? Então, de fato e de verdade, se Jetro permanecesse, talvez militasse sim contra a autoridade de Moisés e posteriormente contra de Arão. Agora, a grande questão foi convertido, era um enoteísta, entendeu?
Aí fica a questão, né? Porque ele oficiou. Ele oficiou aqui um sacrifício, ele oficiou aqui a refeição comunitária sagrada. Então, por causa disso, alguns vão dizer que ele se converteu. Tá? Mas eu volto a dizer, você não vai ter mais dado a respeito dele. Tá bom, irmãos? Então, vê só. Aí passou-se isso, né? No dia seguinte, verso 13. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. O povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Aí respondeu Moisés ao seu sogro: É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e suas leis. Esse estatuto de Deus e suas leis, né? Você já vai ter uma primeira menção dela lá em Êxodo 15, né? Não é? 15, 25. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança e ali os provou. Então, observa, o povo tinha problema entre si, como sempre, né? Briga, besteira, coisa do dia a dia. Muita gente tem problema. Então, o pessoal vinha para consultar Moisés. Certo? O pessoal vinha para consultar Moisés. E Jetro observou o quê? Que Moisés fazia tudo. Moisés centralizava nele tudo. E aqui, irmão, Jetro vai ser mais uma vez importante na história de Israel, porque Jetro vai aconselhar Moisés a descentralizar. Jetro vai aconselhar Moisés a descentralizar. E qual é essa descentralização que Moisés vai fazer? Não é? Observa que o verso 17, ele vai dizer o seguinte para Moisés: O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás, tanto tu como esse povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu não podes fazer. E aqui, irmão, a gente já tem, né, de forma bem antiga, né, a percepção bem clara que hoje se percebe, né, que o trabalho mais cansativo que tem é o trabalho mental. É o mais cansativo. Em sociedades que o pessoal é acostumado com o trabalho braçal, né, o pessoal diz: o trabalho braçal é o que mais cansa. Não. Porque você pode trabalhar com os braços descarregando um caminhão de saco de cimento. Chega em casa, toma um banho, você dorme feito um bebê. E se acorda no outro dia descansado para a rotina. Mas o trabalho mental não, meu amigo. Você chega em casa, você não dorme. Se você dorme, você sonha. E você amanhece todo quebrado e tem que começar tudo de novo. E você vê que Jetro percebe isso. Jetro, você vai desfalecer. Você não vai aguentar. Porque é problema demais na sua cabeça. Além de tudo, né? Você tem que governar o povo, você tem que administrar as coisas, você tem que resolver problemas, você tem que caminhar o povo, você tem que proteger o povo, tem que dirigir o povo, tem que fazer tudo. Tem que fazer tudo. E Jetro vai dizer aqui, ó. Observa aí, ó. 18. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como esse povo que está contigo. Pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. E aqui, irmão, a gente tem uma orientação clara, né? Muito clara mesmo. Que isso aqui vamos fazer algumas aplicações aqui, né? Isso aqui pro dia a dia da gente é fato. Alguém, por exemplo, dentro de uma casa, um dono de uma casa que quer assumir tudo, que quer fazer tudo e que está tudo nas costas dele, entendeu? Um dia, meu amigo, não aguenta não, meu velho. Não aguenta não. Desfalece. Se não tiver ajuda, entendeu? Desfalece. Se não tiver ajuda para repartir, desfalece. Desfalece. Porque você pode suportar no começo, mas no decorrer você vai desfalecer. E lembre-se que Moisés aqui, nessa altura do campeonato, irmão, Moisés aqui, ela está com quantos anos? Mais de 80. Mais de 80. Entendeu? É reclamação,
é coisinha, é não sei o quê, sabe? Aí Jetro diz, você é de saliceiro. E Jetro aconselha Moisés a fazer o quê? Olha o que ele vai dizer no verso 19. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-nos os estatutos e as leis, e faz saber o caminho que deve andar e a obra que deve fazer. Isso era o trabalho de Moisés. Qual o trabalho de Moisés? O que era? Vê só. Era representar o povo perante Deus, levar as suas causas a Deus, ensinar os estatutos e as leis, e fazer saber o caminho que deve andar e a obra que deve fazer. Alguém pode dizer, mas isso aqui é fácil fazer. É não, filho. É não. É não. É não. Olha, a pessoa é um pai de família, né? O marido e a mulher têm 2 filhos. Quem aqui tem filho sabe o quanto é penoso ensinar. Enquanto é criancinha é bom demais, é feito Vânia diz, né? É bonitinho, é bebezinho. Você troca de roupa. Você diz, por aqui, meu filho, vai. E quando se torna adolescente, que não quer mais fazer o correto, que não quer mais obedecer, que é rebelde, quando se mete em rascada, procura quem? Pai e mãe. E pai e mãe se preocupa. E pai e mãe tem que resolver a bronca. E pai e mãe tem que ensinar. E pai e mãe fica com aquilo na cabeça. Será que eu ensinei o suficiente? Será que meu filho vai dar para o que presta? Será que a minha filha vai prestar? Será que eles vão arrumar um bom casamento? Como é que eles vão fazer vivendo só? Como é que eles vão fazer vivendo só? Ora, se um pai tem essa preocupação, imagina o Moisés, que era responsável por tanta e tanta e tantas pessoas, que chegavam perto dele, Moisés, tem isso. A gente está com... tem uma hora mesmo que Moisés se irrita. Aí Moisés, o povo pede carne, aí o povo diz, aí Moisés ora para Deus, porventura, Deus, eu sou pai desse povo tudinho, onde é que eu vou arrumar carne? E o povo pede água, e o povo pede pão, e o povo pede aquilo, e o povo enche o saco, irrita Moisés. Até ponto que Moisés dá 2 lapadas lá na rocha, aí por causa disso não entra na terra prometida também, se irrita. É bronca, irmão, é bronca. É bronca. É como eu digo aí. Pessoal, às vezes eu queria, digo, meu Pai do céu, se o povo ficasse nas minhas costas por um mês, eu só sentava, só para ver se o povo aguentaria. As 3 congregações, bronca que só a cebola, tudo para ajudar. Pastor, pastor é bronca, é para ajudar, é cesta básica, é remédio, tudinho. E você tem que pensar, e dinheiro, o dinheiro da igreja que não dá, e o dinheiro da igreja que dá, tem que pagar as coisas. E olha que isso é o quê? Poucas pessoas. Agora imagina aqui. Imagina aqui. Muita gente. O pessoal ficava lá de filinha, todo mundo em pé, ó. Veja quem agora. Fulano. Quem foi fulano? Minha mulher é chata. Meu filho é rebelde. Meu marido está fazendo isso. O vizinho é isso. E não sei o que. As coisas mais absurdas possíveis. E todo mundo estava lá. O povo ficava de manhãzinha até o pôr do sol, esperando para ser julgado sua obra. Estava dizendo que isso era um dia da semana? Era? Todo dia. O jeito de tu vai desfalecer. Não aguenta não, irmão. Não aguenta não. Porque olha o teu trabalho qual é. Aí Jetro vai aconselhar Moisés o seguinte, ó. Procura dentre o povo homens capazes. O verso 21, irmãos. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Pega 1000 aí, bota um chefe. Dentro desse 1000 aí, divide em grupo de 10. Fica um responsável pelos 100, certo? Pega os 100, bota 2 subchefes de 50. E pega outro, e pega um terceiro subchefe,
e bota para de 10. Só fazendo uma comparação, é como no pentecostalismo, né? O cara é ajudante do ajudante do ajudante do ajudante, entendeu? É mais ou menos isso aqui. Então você vai ter um chefe de 1000, certo? Chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Por quê? Por que essa burocracia, né? Eu poderia dizer, meu irmão, o Getro burocratizou. Não, irmãos. Ele descentralizou o poder. Porque é escalonário. Vamos supor, 10 pessoas, tem problema. Quem é que vai resolver? O chefe de 10. Mas aquele grupo de chefe de 10 estava submetido a um grupo de quê? De 50. O de 50 estava submetido a quê? O de 100 está submetido a quê? O de 1000. Então é como se fosse escalonário. Isso foi o sistema de governo presbiteriano, né? Conselho, presbitério, sínodo, Assembleia Geral, o Supremo Conselho. Então é escalonário. Ou seja, se aquele que era o chefe dos 10, do grupo 10, não pudesse resolver, ele tinha que papelar para o de 50, o de 50 para o de 100, o de 100 para o de 1000. E só aí, se a coisa não resolvesse, se fosse bronca pesada mesmo, é que ia para Moisés. Pois é. Então, por exemplo, as besteiras, grupo de 10. Grupo de 10. Era uma coisa mais grave, o responsável pelos 50. Entendeu? Onde aquele grupo está inserido com mais 4 grupos de 10. Entende? O molde de 50 não deu jeito, vai para o grupo de 100, chama aí o responsável pelo grupo de 100. Entendeu? Que era o responsável pelo grupo de 10 pessoas. Então, ele coordenava. Estão entendendo, irmãos? Getro montou uma estrutura para descentralizar. Que se funcionasse seria uma benção. O problema não é a estrutura, o problema é que não funciona. Mas aqui a ideia era para funcionar. Entendeu? Porque só Moisés atendendo, desde bronca pesada até questão de casa, é complicado. Então a ideia é, os problemas são escalonários. São escalonários, entendeu? Então observa aí, Agora, quais seriam as características desses homens? Podia ser qualquer um? Não, irmãos, observa as características deles aí, O verso 21. Homens capazes. O que é capaz? Capaz de ouvir problema e resolver. Porque botar um, que ao invés de resolver, o cara tem a capacidade de pegar um problema e transformar ele em 2. Então, meu irmão, nem sonho. Está desqualificado. Porque tu fosse eleito para resolver bronca. E não para aumentar a bronca. Entendeu? Homens capazes. Tementes a Deus. Ou seja, essas pessoas irão consultar o Senhor. Diante da bronca que foi apresentada. Iria resolver o problema de acordo com as instruções. De acordo com os estatutos do Senhor. Tá? Outra coisa, aí é bem interessante esse termo, né? Homens de verdade. Entendeu? Homens de verdade. Não menino. Homens de verdade. Tá? Que aborreça a avareza. Por quê? Porque você sabe, né? Entre disputa, né? Poderia alguém chegar e dizer, né? Olha, se tu for meu favorável, dá um jeitinho aí eu vou ficar te devendo um favor. Não tem muito isso, né? Não, eles não podiam ser. Eles tinham que aborrecer a avareza. Aí Getro vai dizer, né? Como já falei, põe sobre eles por chefe de 1000, de 100, de 50 e de 10. Para que julgue este povo em todo o tempo, toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. Então Getro estabelece o sistema burocrático. Pronto, nas nossas congregações, como é que funciona? Os presbíteros são responsáveis pela regência da igreja. Nós ainda não temos a ideia do diácono, né, a função do diácono, mas a gente vai ter em breve. Por quê? Porque o diácono tem que ser aquela pessoa que fica responsável pela questão de saber como é que está a questão, se os irmãos estão precisando de alguma coisa ou não, da ajuda,
Entendeu? Porque isso não pode estar na minha mão só. Eu não posso ao mesmo tempo ser responsável pela docência, pela regência e pela diaconia. Isso é errado. Isso é errado. Entendeu, irmãos? Qualquer igrejão do pastor se acha super-homem e queira assumir tudo, ele está pecando contra Deus. Porque a instrução é descentralizar. Agora é óbvio, né? Isso não pode ser posto sobre homens que não têm essas qualidades aqui. Então, homens que têm essas qualidades aqui têm que se manifestar para o trabalho. Porque também tem aquela questão, sabe? Às vezes uma igreja está precisando de homens, a igreja tem homens de verdade, homens de caráter, mas às vezes esses homens de verdade, de caráter, estão se acovardando. Estão ficando no banco e dizendo, eu não quero compromisso. Enquanto a obra está demandando a presença deles. E Deus vai cobrar deles isso. Entende? Porque é aquela questão, se Deus... É aquele fato, né? Se Deus deu capacidade à pessoa ter um talento, esse talento tem que ser usado para o reino de Deus. Então, Jetro aconselhou isso. Aí veja o 23. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo esse povo tornará em paz a seu lugar. Você vai poder suportar, Moisés, e todo o povo voltará em paz. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto este lhe disseram. A gente vê, irmão, que a presença de Jetro aqui no meio do povo de Deus, aqui nesse período, sabe? Independente se daquelas questões das escolas que eu falei agora há pouco, mas foi uma presença onde Deus derramou graça sobre o seu povo, certo? E Deus foi gracioso para com o seu povo. Porque através de Jetro, através dessa fala de Jetro, certo? O povo começou a ter a sua demanda atendida. Entendeu, irmãos? Ter a sua demanda atendida. Aí Moisés vai fazer isso, né? O verso 25. Ele vai escolher homens capazes de todo Israel, constitui por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Ou seja, descentralizou. Descentralizou. Entendeu, irmãos? Que é o que tem que ser feito. Descentralizar. Agora, irmãos, olha, é necessário que a gente entenda uma coisa aqui, sabe? Sobre esse princípio da descentralização. Às vezes as pessoas elas se portam da seguinte forma. Preste atenção. Às vezes as pessoas se portam da seguinte forma. Eu tenho um talento, mas eu não vou entrar nessa casa de maribondo, não. Eu não vou entrar nessa casa de maribondo. Eu vou ficar quieto na minha. Eu não vou arrumar problema para a minha cabeça, não. E a igreja está precisando do talento que Deus deu àquele homem. Mas ele diz, eu não vou entrar nessa casa de maribondo. Eu não vou arrumar problema para a minha vida. Tá bom. Só que tem um detalhe, irmão. Deus, quando Ele dá talentos para nós, quando Ele nos dá dons, você vai ver que o Senhor Jesus falou isso através de várias parábolas. Não foi somente de uma, não. Foram de várias parábolas. Aonde nessas parábolas, aqueles que não usam seus talentos, aqueles que acabam enterrando o seu talento, aqueles que acabam cruzando o braço, aqueles que acabam dizendo, eu sei, eu até que poderia ajudar para resolver isso, mas eu não vou fazer nada. Essas pessoas que fazem isso, elas prestarão conta no último dia a Jesus pelo seu pecado. Não pense em você que você vai ficar impune. Você vai prestar conta pelo talento que Deus lhe deu e que você não usou na casa de Deus. Você vai prestar conta por todo problema,
que foi gerado porque você não se colocou na linha de frente para ajudar. Sem falar que vivo ainda vai estar debaixo de juízo. Isso, perfeito, Bruno. Vivo ainda vai estar debaixo de juízo da visitação de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque preste atenção. Quando você tem um talento e você não se manifesta para fazer, você não está militando contra o pastor, você não está militando contra o presbítero, você está militando contra Deus, que é o dono da igreja. Então você está se levantando, você está dizendo, eu vou te peitar, Deus, eu não vou fazer. A tua casa precisa, mas eu não vou fazer. Se você parar para pensar, isso é loucura. Isso é loucura. Pois é, isso é loucura. Porque, olha, entre as coisas que você vai ser responsabilizado vai ser isso, né? Você já imaginou você chegar diante do Senhor Jesus e ser responsabilizado pelo sofrimento que a igreja passou? Naquela área específica? Já pensou nisso? E ainda ser chamado de servo mau e infiel. Servo mau e infiel. Você já pensou? Para um pouquinho aí. Você ser chamado de servo mau e infiel? Servo mau e infiel? Entende isso? Não vai ter desculpa, irmão. Ah, Senhor, mas o Senhor quer o quê? Era um balaio de gato. Era bronca. Não tem desculpa não. Deus te colocou lá. Então, observe, irmão. Esses homens que foram escolhidos por Moisés, eles atuaram. Eles atuaram. E você vê aqui, ó. Eles julgaram o povo em todo o tempo. Em todo o tempo. E só trazia a Moisés a causa pesada, né? Mas em si eles julgaram. Então o texto vai terminar, né, que quando isso estava posto, né? Se despediu Moisés de seu sogro e este se foi para a sua terra. Jetro voltou para Midian. Aí é aquilo que a gente já falou das escolas, entendeu? Se por acaso Jetro foi convertido pelo Senhor, certo? O trabalho, por assim dizer, missionário de Jetro entre os midianitas não teve continuidade. Porque quando os midianitas aparecem lá em Juízes, novamente lá, eles não são nada um pouquinho temente a Deus. Certo? Ou então, se só foi uma confissão enoteísta, um reconhecimento. Então, se foi um reconhecimento, a gente está vendo aqui que Deus usou ele como uma grande quantidade de graça comum. Mas se... Aí você vai ter o problema lá do sacrifício, né? Entendeu? É por isso que as escolas se debatem sobre isso. Tá? Volto a dizer, eu poderia chegar aqui e dizer, o Jetro se converteu, depois foi embora, aí, por uma circunstância da vida, você vê alguma coisa dentro de Jetro. Pastor, o que é isso aqui? Então eu estou falando para os irmãos que tem essas escolas. Agora, Jetro, ele desaparece da história aqui. Vai ser mencionado um tal de Obed, sei lá o nome correto dele. Mas só dá título de mencionar que ele era parente de Moisés. Mas não vai ter mais nenhum diálogo, e ele não vai entrar mais na história de Israel, falando mais nada, nem deixando de fazer nada. Tá, irmãos? Então, o que é que a gente aprende aqui, irmão? Fazendo uma síntese aqui. O que é que a gente aprende aqui? Principalmente, irmão, essa questão aqui de descentralização. A igreja não pode ter um poder centralizado. Um pastor não pode querer fazer tudo. Deus não chamou pastor para ser pastor, presbítero e diácono. Então o pastor não pode assumir todo o papel. A igreja tem que ter... pastor, mas será que tem homens? Tem sim. Tem homens preparados, sim. Tem homens que Deus deu o dom. Agora você tem homens que estão quietos, pecando contra Deus. Pecando contra Deus. Porque se Deus te chamou para fazer algo, irmão, e você não se prontifica para trabalhar, você está pecando contra Deus. E você vai ser responsabilizado, viu? De toda a angústia e a aflição que a igreja sofreu, porque você não se colocou para trabalhar. Então a gente aprende isso, irmão, aqui, descentralização. Centralização tanto prejudica o pastor, como prejudica a igreja. Entendeu, irmãos? Prejudica, porque é um homem.
É um homem. Entendeu? Tem suas demandas. E você vê que aqui Zípora voltou para casa, né? Então Moisés agora tem uma outra demanda extra, né? Com mulher. Entendeu? E mais 2 filhos. Além do povo. Além de ensinar. Além de julgar. Aí não está falando de um Breno da vida, não. 17 anos, não. A gente está falando de um senhor de mais de 80 anos. Por mais que ele tivesse vigor físico, mas já está cansado, Emílio. Já está cansado. Já está cansado. Já passou por muita coisa. Entende? Então, irmãos, é a mesma coisa hoje em dia. Tá? Então a gente tem essa aplicação aqui. Tem alguma questão, irmão? Colocação para fazer? Alguma pergunta? Tem? Vocês compreenderam? Tranquilo? Então, irmãos, quando for na próxima semana, querendo Deus, a gente vai ver Moisés se encontrando com o bendito Yahvé. Êxodo 19. Que é o capítulo que antecede a entrega da lei. Entendeu? Êxodo 19. Moisés vai se encontrar com o bendito na montanha de Deus. Aonde o bendito tinha aparecido a Moisés, não é? Lá na questão da teofania da sarça. Entendeu? Lá naquele episódio hierofônico, manifestação do sagrado, não é? Da sarça. Aqui o bendito vai começar a dialogar com Moisés. Tá, irmãos?